Então, se não tem essa diversidade desse mix de embalagens no portfólio, você provavelmente não está endereçando algum consumidor, você está perdendo algum consumidor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Venda Mais Vinho. Meu nome é Diego Bertolini, sou consultor de mercado, especialista em vinho e sócio do Grupo Venda Mais Vinho. E hoje, pessoal, estamos com um episódio do nosso podcast especial sobre as oportunidades para você, empreendedor do vinho, ampliar a comercialização através do vinho em lata e também de como nós, como agentes transformadores, podemos ampliar o consumo de vinho do Brasil, levando inovação. E eu tenho aqui dois super convidados, especialistas, empreendedores e também consultores de mercado, gestores, que vão falar um pouquinho conosco aqui sobre essa oportunidade que a gente tem no mercado. Estou aqui com o Diogo Cortez, que é sócio desse vinhaço aqui, da Som Vinho, sócio fundador desse projeto, e também com a Camila Valverde, que é gerente de marketing da América Latina, da Bol, que é a maior empresa de embalagens sustentáveis do mundo. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Diogo, como foi iniciar inovar nesse segmento com vinhos em lata? Acho que, primeiramente, obrigado por estar aqui. Acho que é muito interessante a gente poder falar sobre a categoria, e estando aqui com parceiros, de fato, desde o começo, já conversou diversas vezes com a Bol, desde o começo também fornecendo as latas. Então, acho que desde o início, assim, quando eu tive a ideia de empreender em vinhos, eu nem era tomador de vinho, eu trabalhava na Ambev, meu negócio sempre foi cerveja. Sempre foi cerveja, exatamente. Só que a ideia, ela surge de uma dificuldade mesmo, de um dia eu estava com uma namorada e ela gostava muito de vinho e ela queria tomar vinhos e tal. E a gente foi no supermercado e eu com pouquíssimo conhecimento sobre a categoria, eu brinco de analfabetismo funcional, assim, eu era analfabeto em vinhos. E eu achei a jornada muito complexa versus outras categorias que eu estava acostumado a trabalhar, inclusive, profissionalmente falando. Eu achei, de maneira geral, vinho é muito mais caro do que a média das bebidas, então, se comparado ali com cerveja, com drinks prontos e afins. As embalagens me parecem muito grandes, assim, e aquele medo ali, sabe, que eu vou escolher, vai ser bom, vai ser ruim, essa experiência. E, ao mesmo tempo, as embalagens também elas não me ajudavam na escolha ali. Eu não sabia exatamente, assim, tem o nome da uva, mas será que todos da mesma uva são iguais e tal? Então, ali eu brinco que eu fiquei 30, 40 minutos ali na gôndola do Pão de Açúcar na época, sem saber o que escolher. A gente saiu de lá com um Cabernet Sauvignon do Chile, porque era o que mais tinha, e me pareceu que, vou comprar ele, de R$40, que eu brinco que eu não queria parecer um miserável, queria comprar um vinho barato, mas também não queria comprar um muito caro, e assim, talvez assim tão bom, e comprei um frisante, que era garrafa de abrir, de rosto. A gente chegou no local, assim, a gente tava pegando um Airbnb e tal, comprando umas coisinhas ali pra fazer um jantar, não tinha abridor. Aí conseguimos ali com alguém, um abridor e tal. Aí, resumo, assim, meu conhecimento analfabetismo funcional em vinhos me ajudou a destruir a garrafa. E não consegui abrir a garrafa. Então, o sapato na parede? Nem com o sapato. Assim, foi péssima a história. E aí, resumo, a gente não conseguiu tomar um tinto, só tomou um frisante. E eu comecei a olhar e falei, será que essa categoria de vinhos, as pessoas, elas estão ok com esses tipos de dores? Talvez eu abrir a garrafa nem fosse o principal, mas será que muita gente não quer tomar somente uma dose, seja em casa ou fora de casa, num bar, restaurante, ou mesmo num evento? Então, e aí eu comecei a estudar um pouco mais o mercado de vinhos no Brasil. O per capita ainda é baixo versus cerveja. Então você pega, assim, bateu recorde, tem 2 pontos. E versus outros países. 6 litros por ano por pessoa. Em Portugal tem 60. Cerveja no Brasil é 66. Então você está falando de quase 30 vezes menos, Então você tem menos gente que gosta de vinho. Então, tomar uma taça de vinho virou quase um ato de rebeldia. Assim, cara, eu quero tomar, mas eu não consigo, porque eu preciso de alguém para tomar comigo. Então vira aquele negócio de só numa ocasião especial eu consigo ter pessoas que querem também tomar comigo. E às vezes essas pessoas que gostam de vinho não necessariamente gostam do seu vinho. Claro. Um gosta do tinta, o outro gosta do você, gosta do branco. Então você tem uma dificuldade inerente da embalagem. Você tem uma categoria que obviamente é mais cara. Então assim, vai ser muito difícil uma pessoa na terça-feira abrir uma garrafa de vinho para tomar sozinho. Diferente, por exemplo, da categoria de cerveja, que você tem ali, você toma ali, ou um drink pronto, você toma ali só a sua dose e acabou. Isso eu consumo em casa. Quando você chega para fora de casa, você tem um cenário ainda pior, que é bar e restaurante, a maioria não é especializado no vinho, e ele não quer vender taça. Por uma questão óbvia, porque ele vai abrir, 3 dias depois ele vai ter que descartar. Então, ou ele vai vender muito caro, para basicamente pagar ali a garrafa que ele vai perder, ou ele nem vai vender, que é a boa parte dos casos. E aí, quando você vai para eventos, então, piorou, que assim, você tem uma questão de vidro, você não pode, na maioria dos eventos. Então, você já não consegue ter vinho. Então, quem gosta de vinho tem uma jornada extremamente sofrida. E eu comecei a estudar sobre isso e falei, acho que existe uma oportunidade de embalagens individuais por todas essas dores do consumidor e por quê? A população está envelhecendo. Tem uma tendência de saudabilidade, as pessoas, em teoria, vão beber um pouco menos de álcool. Menos e melhor. Menos e melhor, mas vão beber
em teoria, menos. As pessoas estão envelhecendo no Brasil e as famílias estão ficando cada vez menores. Então, você vê cada vez mais apartamentos de 50 metros quadrados, de 20 e poucos metros quadrados e tal. Então, as famílias estão ficando menores, as pessoas estão tendo filhos mais tarde, não tendo filhos. O mercado pet é um bom exemplo disso, né? As pessoas não estão tendo filhos, estão tendo cachorro, sei lá. Sim. Então, você faz com que quem gosta de vinho vai ter ainda mais dificuldade ao longo do tempo. E eu comecei a estudar e falei, onde está a oportunidade de ter embalagens individuais para tentar resolver essa dor do consumidor de vinho? Eu até fiz um post no LinkedIn assim, às vezes você tem que resolver a dor que nem necessariamente é sua, porque eu não era um grande tomador de vinho, eu não tinha essa dor. Mas você identificou essa necessidade de consumo. Isso, é sobre isso. Tinha essa dificuldade. E comecei a estudar, olhei as mini garrafas, só que você tem problema grave de disponibilidade, você tem uma questão de custo envolvido. Foi que ano de jogo? Isso foi em 2019. 2019. Então, pré-pandemia. Foi pré-pandemia. Então, eu comecei a estudar isso meio de 18 para 19, e aí 19 eu comecei a colocar isso no papel. E aí, assim, quando você chega você olha, né, as mini garrafas, né, você não tem, como eu falei, disponibilidade, o preço é alto e você tem uma quebra na produção mesmo. Às vezes, porque como não tem uma grande quantidade de gente que usa esse tipo de garrafa, os próprios fabricantes de garrafa não fomentam, né, de ter disponibilidade e tal. Então, nesse caso, a garrafinha não ia funcionar. E aí, o que teoricamente sobrava era um lado. Eu pensei inicialmente que você, por um percentual de pessoas, talvez você tenha um preconceito de nunca vou tomar isso, você está fazendo uma abominação, colocando vinho em uma lata, mas isso vai ser, sei lá, 10, 15% do mercado, que é onde está a faixa mais alta de valores, né? Vinhos ali, 80, 100, 200, 300 reais, 500 reais, 1.000 reais. Esse tipo de pessoa, ela valoriza extremamente o ritual e todas as experiências envolvidas. Mas a grande parte do mercado brasileiro não é esse. O mercado brasileiro de vinhos é entre 20 a 50 reais. São pessoas que não são extremamente letradas em vinho. Elas só querem tomar um vinho bom, de qualidade, no seu dia a dia. Então, e assim, como fazer isso? Então, a lata poderia ser uma embalagem para essas pessoas, mas só se... Eu até brincava que eu tinha 3 premissas básicas, que era, se não acontecer isso, eu não consigo fazer. Que aí eu nem quero para frente. Que basicamente é qualidade, porque você está numa embalagem que não é tradicional. Então, se você está numa embalagem não tradicional, você precisa gerar o fator wow, que a pessoa não espera tanto da experiência, e aí quando ela experimenta, fala assim, nossa, é incrível, muito bom. Então, você precisa entrar a qualidade wow, que eu brinco, até a história, você não precisa ser incrível, você precisa ser bom. Então, ninguém espera que você seja incrível, mas você precisa ser bom, e bom dá bastante trabalho, isso é bom. Então, boa qualidade nos líquidos, você precisa de uma precificação, que eu brinco que é decente, assim, não significa que você é barato, mas você também não pode ser extremamente caro, quase no preço de uma garrafa, porque aí não faz sentido, né? Não faz sentido. Pô, sei lá, uma garrafa de um vinho bom é, sei lá, 40 reais. Você vai vender uma lata a 30, a 25, a 20. Já começa a ficar, o trade-off ali já fica ruim. Então, e o preço também, ele ajuda na questão de você estar no supermercado, você vai experimentar uma categoria diferente. Se você tem um preço competitivo, numa embalagem menorzinha, você fala assim, vou arriscar. Porque você também não tem dinheiro para fazer degustação o tempo todo. Então, você precisa ali que o preço também ele ajude, e a execução, obviamente, no ponto de venda, que é algo que a gente vai provavelmente falar depois. Você precisa que isso te ajude a pessoa olhar e vender. E a terceira coisa, você precisa ter uma marca bacana. E aí, o que eu vi nas latas, até estudando a categoria fora do Brasil, inclusive com um estudo bem legal que eu peguei lá dos Estados Unidos, você precisa ter embalagens que chamam a atenção. Diferente da garrafa, que quase todas são mais ou menos iguais, né? Tem rótulo, aí coloca uva, safra, e é basicamente isso, é um pouco da história ali atrás. São embalagens mais clássicas. São embalagens mais clássicas. A lata você precisa jogar um jogo um pouquinho diferente, que é chamar a atenção da pessoa, falar assim, nossa, que legal isso, nossa, que bonito. Então tem muita gente que às vezes compra mais porque o visual encantou elas do que qualquer coisa. Então, na minha lógica, você vai ter que juntar essas 3 coisas. Se algum desses pilares você não conseguir colocar de pé, você não consegue ter uma marca. Então, quando eu tive a ideia era isso, né? E aí, depois disso, aí, enfim, a gente conseguiu colocar de pé a história, que é uma história, enfim, depois do mais detalhes, mas, sim, foi uma construção um pouquinho diferente, né? Bacana, e a gente precisa de empreendedores, né, Camila, como Diogo, que levam essa inovação, né? Eu sou literalmente pé franco, lá do Bento Gonçalves, eu sempre brinco, né? Nossos vinhos são da sua terra, são envasados na sua terra. Então já ganhou vários pontos aqui. Mas principalmente, Camila, eu vejo que o vinho é muito tradicional. Eu lembro que 5, 6 anos de idade, minha avó fazia vinho água e açúcar e a gente tinha aquele garrafão, né? Esse consumo corrente. E aí a gente vê o papel da inovação. Sim. Né, e tudo agora, outsider. Eu sou pé franco no mundo do vinho. Aqui a gente teve um empreendedor que viu uma oportunidade e entendeu a dor do mercado, mas como inovar numa bebida tão tradicional e como tu vê assim essa oportunidade, Camilo, no mercado hoje brasileiro? Vamos lá.
Bom, antes de tudo, saudação a quem nos ouve. Eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação. Obrigado por estar nos escutando. Obrigada, Diego, pelo convite. Super legal conversando contigo, com o Diogo, sobre vinho em lata. Eu trabalho na Bol, né? Eu sou gerente de marketing na Bol. A Bol é uma empresa presente em 30 países, fabricamos mais de 110 bilhões de latas de alumínio por ano. Somos pioneiros aqui na região em produzir latas de alumínio para o segmento do vinho, e realmente é um mercado que a gente tem acompanhado de perto, porque a gente realmente acredita muito no diferencial da lata dentro desse segmento. E é sobre isso, né? É sobre inovação. E inovação com sentido é aquilo que endereça dores das pessoas, necessidades das pessoas. Então, isso que o Diogo relata é sensacional. Ele se baseou numa dor própria, mas que é uma dor coletiva, né? E que é uma dor do próprio segmento, certo? Do próprio segmento de vinhos. E a lata, ela vem para expandir, ela vem para somar, ela não vem para substituir. E talvez aqui esteja um dos grandes mitos com relação ao vinho em lata, porque ela não tem a intenção de substituir, ela tem a intenção de destravar novas ocasiões de consumo, onde as embalagens atuais não entram. Ela vem com a intenção de convidar novos entrantes nessa categoria, ou até mesmo já os bons amadores de vinho poderem ter a liberdade de tomar o seu vinho onde e como quiser, né? Então, como um processo de inovação, existe esse tempo de amadurecimento, disso entrar na rotina das pessoas serem convidadas a esse consumo, e aí esse tema de um dos seus pilares ser a qualidade, ele é fundamental, que a embalagem vai exercer um papel de fazer esse convite, de facilitar esse consumo. A pessoa vai pegar esse produto na mão, vai abrir e vai pôr na boca. Se for bom, ela não vai tomar de novo. Não vai ter a recompra. E a recompra é o que faz a inovação acontecer e o produto realmente ficar no mercado. E o vinho na lata, ele vai acontecer se realmente as pessoas comprarem a ideia do vinho na lata, entenderem que sim, temos bons vinhos sim em lata, e que a lata vem para democratizar esse acesso ao vinho, para descomplicar esse acesso ao vinho. Você não precisa de um abridor, você não precisa de uma taça, você pode tomar esse vinho no meio da rua, na praia, na piscina, em blocos de carnaval, né? Vou pegar até aqui uma latinha aqui, que a gente fez com a nossa tecnologia de impressão digital printing, uma latinha personalizada para um bloco de carnaval. Então, isso há algum tempo era meio impensado do vinho estar nessa ocasião de consumo, né? Você pulando ali no bloco de carnaval. Fazer uma lata num volume pequeno. Num volume pequeno, exato, que é uma inovação de impressão de latas, que é digital print, que a gente consegue realmente fazer quantidades reduzidas de latas e fazer com uma qualidade fotográfica, sem limitação de cores, que tem esse impacto visual que encanta e que tem tudo a ver com vinho. E que na Globo ela chama atenção. Super. E eu vou até contar uma história que eu acho que vocês nem sabem, né? Eu, em 2007, eu era gerente de produto do Keep Cooler. Keep Cooler é uma bebida tradicional, que é um vinho, base de vinho. A categoria Cooler, ela ganhou muito espaço no mercado americano, né? Que era uma garrafa com formato long neck. O Keep Cooler foi o primeiro produto ready to drink, né? Com a tampinha de abertura. Porém, o primeiro ready to drink de vinho, de maneira geral. Isso, de vinho, com um produto à base de vinho, né? Que é uma bebida mista, né? E aí, o que aconteceu, que foi muito interessante, em 2012 foi aprovada uma lei, 2012 isso, foi aprovada uma lei que não podia ter mais vidro em acesso a eventos. E o Keep Cooler, como era gerente de categoria, a gente trabalhava numa época muito, o Red Bull estava em alta, o Smirnoff Ice tinha começado a entrar muito forte no mercado, e a gente perdeu o mercado muito forte, né? Porque não tinha embalagem para gerar acessibilidade, que eu acho que é uma palavra muito forte. E aí a gente foi o primeiro na época, né? Não foi vinho, passou em produto, a base de vinho, né? Na época, e fizemos um teste, né? Nunca esqueci, a gente invasou lá na Flandres, em Flores da Cunha, já tinha essa linha de invase, e a gente retomou, e nossa equipe comercial conseguiu ter essa oportunidade. Eu vejo que a lata, né, a gente pode falar, né, Camila, vários fatores de sustentabilidade, e a gente pode levar, cara, tem menos pegada de carbono, mas eu vejo o grande ponto, né, que é a questão da acessibilidade. O vinho, né, tem todo esse glamour, essa questão de aqui com um Cabernet Franc Syrah, né? Se as cegas tu colocar no decanter, vai pegar muito enófilo de sair. A gente já faz isso, sim, eu conto um pouco. Vai pegar porque o produto, cara, ele tem complexidade, tem camadas, analisando tecnicamente. Mas o que eu mais vejo, acho que é interessante, é levar essa acessibilidade, né? O que a Bol consegue, e também a embalagem, a alumínio, ela consegue proporcionar, é o vinho acessar novos momentos do consumo. E aí eu faço a pergunta para vocês, né, em relação ao consumidor. Esse consumidor, né, a gente sempre olha para a persona, o cara tradicional de vinho, aquela pessoa às vezes mais velha, aquela batinha borboleta, né, mas eu vejo que o vinho na lata, ele acessa uma pessoa que quer tomar na dose certa, mas também ainda acessa o jovem que está no show, que está num evento, né. Eu acho que essa acessibilidade que a lata proporciona, essa versatilidade, ela é muito interessante. O que vocês acham? Começando pela Camila.
Isso, e como a questão do porcionamento individual, né, até para esses já bons bebedores de vinhos, já esse público habitual, pode, de repente, cada um tomar um vinho. Você prefere um vinho branco, eu prefiro um vinho tinto, você prefere um frisante, cada um tem a liberdade de tomar o vinho que quiser. E mantendo o ritual, você está tomando aí o seu vinho na taça. Por favor, vídeo ainda, né? Não é porque está na lata que você precisa necessariamente beber na boca da lata, Não, mas se a precisa... maioria do nosso consumo, assim, as fotos, inclusive, de consumo em casa, principalmente, né? E também em vários restaurantes, mas se for usado de casa, é sempre a água, né? É a lata, junto com a sua taça, às vezes assistindo TV, às vezes comendo alguma coisa. É sempre, o ritual não deixa de existir devido à lata. É óbvio, a portabilidade ajuda, você pode ir pra praia e tomar. E, inclusive, você carrega mais quantidade de líquido num cooler levando as latinhas, pela facilidade de transporte, a leveza, do que em uma garrafa. É que não abole o uso da... Não, claro que não. Pelo contrário, o nosso consumo é sempre aliado com um outro utensílio, né? A taça, ou às vezes copos, enfim, nos Estados Unidos. Mas se precisar, vamos também tomar na latinha, como aconteceu nos blocos de carnaval, né? Então a pessoa tomava na própria taça, né? Então gera essa acessibilidade, né? Até tem os cases que vocês estão fazendo agora, né? Olha, um copo e levando para shows, né? A gente percebeu essa questão dos nossos copos, a gente percebeu em relação ao público, né? Acho que foi uma das coisas que você perguntou, e aí depois entrando na parte de outras ocasiões, né? É um pouco do que falou anteriormente, que a lata ela ajuda na expansão de ocasiões que o vinho ainda tem mais dificuldade, e aumentar a frequência em ocasiões que já existem, seja o consumo em casa, seja o bar, restaurante e tal, que às vezes o consumo ele pode existir, mas ele está travado ali por uma questão de embalagem. Quando a gente olha o público geralmente, né? Eu vou pegar a minha experiência. Nosso público é geralmente 25+, eu ainda não consigo acessar o público 18 a 24 ali, eu brinco, a idade média do nosso público deve ser uns 28, 30, eu acabo tendo mais consumidores acima de 50 anos do que 18 a 24. Ao que me parece, as pessoas entram mais tarde na categoria de vinho, de maneira geral, versus outras bebidas. E quando a gente olha gênero, geralmente a gente tem mulheres, então boa parte do nosso público, sei lá, 70%, 80% do nosso público são mulheres. A gente também tem uma boa entrada com o público LGBT masculino, e o restante fica com os homens, vamos dizer, tradicionais. O que me parece, a sensação que eu tenho e isso tem zero embasamento estatístico, isso é só o que eu vejo há 4 anos na categoria. Ao que parece, o público feminino e LGBT acaba entrando mais cedo em categorias que não são cerveja, diferente dos homens heteros tradicionais, vamos dizer assim. Eles entram mais cedo nessas categorias, então drink pronto, vinho e tal, então eles já estão tomando antes. Quando eu vou para o público mais masculino, eles têm uma tendência, e não são todos, óbvio, não estou generalizando, de entrar na categoria mais tarde. E quando eles entram 35+ ali, e a relação com o vinho é um pouco diferente. Ele quer a sofisticação, ele quer a história, ele quer, enfim, uma série de atributos que eu não vou conseguir oferecer numa lata. Ou ele quer outros atributos que são muito mais focados na garrafa. Então, a origem, ele quer um vinho importado, ele quer, enfim. Então, acaba que hoje grande parte do nosso público é esse que eu falei. E aí, quando a gente começa a olhar, e aí eu até estava pegando estatística, por exemplo, a gente vende bastante mercado de condomínio, por exemplo. E aí a gente conseguiu pegar gênero lá e cesta de consumo. Aí gênero bateu, o que a gente já achava, mas uma parte que não batia era engraçado a cesta de consumo. A nossa cesta era com cerveja. Então, eu tinha muita cesta com Heineken, por exemplo. Então, era uma Heineken, sei lá, duas Heineken lata e duas latas nossas. Então, ao que parecia, era um consumo de alguém gosta de cerveja e alguém vai tomar o seu vinho e todo mundo vai ficar feliz. É uma turma total complexo, né? Enfim, exatamente, é um pouquinho de tudo. Então, você acaba indo por esse caminho. Quando a gente vai para outras ocasiões que vinho não estava, então, por exemplo, eventos. Eventos é um negócio muito, muito claro. Você tem alguns casos, né, de eventos que você não pode servir a lata, então, que você não pode dar a lata. A maioria, às vezes até os que a gente pode dar, já satua assim, a gente usa copos ou taças. Aí, obviamente, a taça tem um custo maior, então fica um pouco mais caro, mas a gente usa bastante esses copos de evento. E o que a gente percebe é que nos eventos, a gente não ganha espaço por quantidade de pessoas que bebem. A gente ganha as pessoas que gostam de vinho bebem muito. Então, eu não, sei lá, tem 10 mil pessoas, eu não tenho 10 mil pessoas que vão tomar vinho. Eu tenho 1.000, mas essas 1.000 vão tomar 3, 4 latinhas. Então, até a gente foi citado numa matéria da Folha esses dias, muito legal. de uma colunista lá, muito, muito legal que ela falou, que basicamente, assim, ela não ia tomar nada se não tivesse vinho. E ela foi surpreendida positivamente. E aí, o efeito UOL, ela já conhecia, tinha tomado nossos vinhos, um teste que ela mesma fez, teste cego de vinhos,
E eu falo, nossa, que bom que eu tenho aqui, os vinhos são excelentes, eu gosto bastante, e me ajuda a resolver minha dificuldade aqui de conseguir tomar um vinho numa ocasião que até outro dia era proibido ter, né? Tipo assim, você não consegue ter vinho. Então, falando um pouco assim de público e de outras ocasiões, é isso um pouco que a gente tem sentido. Isso é uma verdade absoluta? Óbvio que não, a gente tem outros problemas. Não, e é algo que está em mudança, está em construção, porque isso que você relata, eu vejo tudo como oportunidade, e a oportunidade que a lata vem para destravar. Por exemplo, quando a gente fala do público jovem, e a gente fala que existe uma dificuldade do vinho atingir esse público, eu acho que é preciso a gente entender diversos fatores ali. Primeiro, o fator financeiro mesmo. Sim, esse público jovem, essa geração Z, ela está num estágio de maturidade que não atingiu a plenitude financeira ainda, certo? Não dá para comparar o consumo de um milênio que já está lá no topo da vida, né, com o Gen Z que está entrando, né? Já também citando os estudos falando que está se bebendo menos álcool, que a geração Z vai beber menos álcool, já entenderam que talvez não seja isso, porque eles não atingiram o potencial. Exatamente, não atingiram o potencial financeiro. Agora, quando eles atingirem, não é uma geração como a Millennium, eles têm comportamentos diferentes, né? É uma geração mais diversa, é uma geração com um pensamento mais descomplicado, gosta do simples, gosta do descomplicado, e quando a gente fala de categoria de vinhos, a questão do consumo, existe todo um ritual, que talvez não seja o que encanta esse público, mas também já começa na escolha, né? No ponto de venda, naquela estante de vinhos, aquelas garrafas, cada rótulo único, né? Todo organizado por países, e aí uvas diferentes, marcas diferentes, cortes, colheitas diferentes, e muitas vezes pode ser que essa pessoa, e não só o público jovem, mas qualquer novo entrante, qualquer pessoa que não é habituada ao consumo do vinho, fica diante daquela prateleira e não sabe o que escolher, né? Não sabe o que escolher. Uma porta de entrada interessante. E aí eu vejo que a lata pode trazer uma comunicação mais simples, ela tem um espaço de comunicação, aqui tem até a imagem, né, que vamos ver aqui, de um ponto de venda aqui, é uma ideia, né, só conceitual, com garrafas diferentes organizadas por país, e embaixo, latas organizadas de uma forma bem simples, bem direta, vinho branco, tinto, rosé, com que harmoniza, facilita a escolha dessa pessoa e facilita o ingresso dessa pessoa nessa categoria. E até o Diogo veio em breve, né? Quando a gente vai, né, no final no corredor do supermercado, a gente tem a gôndola de cerveja, que é segmentada basicamente por marca, né? Tem um paredão verde e amarelo e vermelho. Não tem essa complexidade de escolha. Com as artesanais mudou um pouco, mas o fato é também o mercado artesanal também diminuindo e acontece exatamente o que você falou, é o bloco ali de marcas, né? A Heineken, a cerveja da Ambev, tem Brava. E no vinho a gente tem aquela questão assim, cara, que é uma nova consumidor, parece que tem que ter curso de PhD. Exato. A pessoa fica constrangida, às vezes, de entrar num corredor de vinhos, porque ela vai entrar ali, vai perguntar para quem, vou errar e não vou entender, e chega a pessoa do lado, o que você acha deste vinho? Qual que é a sua... Notas de... E a pessoa não sabe nem o que comentar. Então, a lata, quando você traz aqui o seu copo, eu gostei bastante, aqui, ó, vinho sem regras, né? É o vinho sem regras, é o vinho sem frescura, é o vinho descomplicado, para alcançar tanto os novos consumidores quanto os consumidores atuais em ocasiões diferentes, né? Acessibilidade, né? Eu acho que a lata ela vem, acho que como oportunidade de levar momentos novos de consumo, acessibilidade a novos públicos, acessibilidade de dose para um cara que quer tradicional ou que mora sozinho ou está viajando, né? E quer tomar na medida certa. Eu acho que e também eu acho que o ponto principal, como técnico, né, e eu não só avalio vinhos brasileiros, né, mas porque a gente eu estava agora na Wine Paris, eu fiz uma bateria de degustações com vários produtores internacionais, como Olivinhos Verdes, Casal Garcia, produtores internacionais de Bordeaux, na França, Chenin Blanc do Sul, né, da França, embasando em lata, vendo essa grande oportunidade, né. E como a gente está falando com empreendedores aqui, a nossa audiência, né, agora a gente vê assim, a gente tem qualidade, a gente tem acessibilidade, a gente tem um discurso, né, que a gente leva para o mercado, mas agora como monetizar isso para eles, né? E aí a gente tem uma cadeia, né, de supermercado, lojistas especializados, distribuidores, e-commerces, né? Então, como a gente pode estar agora até segmentando um pouco, né? Como, por exemplo, o canal varejista. E aqui eu acho que a gente estava falando de planograma e posicionamento comparado à Ambev, né, Diogo? Aqui ele é um planograma, né? Hoje, basicamente, hoje segmenta por origem o vinho, né? Qual é a origem, o tipo de produto, alguns supermercados, país, né? Variedade, e aqui eu achei incrível esses stoppers, assim, né? Essas regras de gôndola, harmonização, porque é uma forma de conduzir. Eu vou fazer um peixe hoje, deixa eu entender qual vinho cai bem com esse peixe. Chardonnay em lata na medida certa. É isso, olhando ali para cima, a pessoa que vai fazer o peixe não conhece bem de vinho, não sabe nem o que escolher ali em cima, né? Então... E que boa prática, Diogo, pelo, né, esse campo, esses 4 anos aí, um dos pioneiros aí no mercado de vinho em lata, que posicionamento dá para um varejo, né, como posicionar o vinho em lata, né, na gôndola, ou numa conveniência, ou até num autosserviço? Acho que a primeira coisa, né, quando eu decidi criar, né, já existiam outras marcas e tal, mas eu me preocupei bastante na minha história com o Sempre Ambev, né, então eu pensei assim, onde se coloca isso? Onde eu vou colocar? Sim. Será que é numa geladeira?
será que é dentro do vinho? Será que é junto nos drinks prontos? Será que é nos três? Enfim. Onde que fica? Não sei se dá pra fazer uma pilha igual de escola, lá, e, sei lá, fazer pack Também é bom. 8, tá? Pode ser. E o que eu percebi, assim, ao longo do tempo, primeiro, né, nosso ponto natural é em vinho. Bom, a gente tem que estar em vinho. A outra é, você é um produto de inovação, diferente. Você tem que estar bem posicionado. E bem posicionado, lê-se, está na altura dos olhos. Chamando a atenção do consumidor, convidando. Com 2 latas perdidas lá. Não está na rotina de consumo das pessoas. As pessoas não vão lá atrás disso. Não tem que chamar atenção. Sim. Exato. E muitas vezes do lado, e aí isso me mata, e aí, óbvio, a gente vai lá e corrige, daí orienta, né, já, para evitar isso. Às vezes coloca do lado de chopp de vinho. Que não tem nada a ver, a gente é vinho. Até quem gosta de chopp de vinho, se tomar, nossa, não vai gostar, porque é outro líquido, é outra coisa. Então também se afastar. E talvez confunde, né? Confunde, inclusive. Isso aqui deve ser algum drink, né? E até o posicionamento de preço é totalmente diferente. É totalmente diferente. É isso, são 2 latas. Chopp de vinho é, sei lá, R$10, R$8,90, não sei, tipo, 600 ml e uma garrafa de igual cerveja, sabe? Então, não pode. Você tem que estar bem posicionado. Então, novinho, com visibilidade, na altura dos olhos, bem feito ali. Não adianta também você colocar 2 latas na gôndola. Não vai fazer sentido, porque você não consegue chamar atenção perdida lá com uma lata. Então, esse é um ponto. A outra é, a gente viu que dentro da geladeira, e os nossos testes iniciais, porque a gente nasceu no braço de inovação da Ambev, né? Então, consegui convencer eles a nos ajudar naquele comer. E eu colocava na geladeira de bits, por exemplo, que não tinha nada a ver, era uma geladeira de pronto, né? Mas, mesmo no teste, a gente viu que funcionava. Então, e hoje, cada vez mais o varejo também tem investido em geladeiras para vinho, né? Ou pegando parte da sua geladeira, sua gôndola gelada de bebidas, ele está dividindo, colocando uma parte de vinhos. Então, estar na geladeira é extremamente importante. Depois vocês vão ver fotos aqui de execuções do que a gente tem feito, a gente, junto com a Lovinho, junto com uma outra marca lá no Saint Marché, por exemplo, um dos varejos mais importantes aqui de São Paulo. Então, você está na geladeira, ajuda. Você está na gôndola, no ponto natural ali, com visibilidade. E se puder, obviamente, também faz uma sinalização escrito vinho, porque nem todo mundo é obrigado a saber que a embalagem é. Sim, e associam tipicamente com cerveja. Né? Um drink pronto, né? Ou com energético. Assim, a gente tem nossas latas, elas são bem diferentes, né? Então, tem gente que acha que às vezes é energético. Então, esse é um negócio que a gente já sabia antes, né? Quando a gente falou, não, mas isso aqui parece energético, né? Tudo diferente e tal. Eu queria ser mais clássico. Não quero ser clássico. Então, você também vai precisar de uma sinalização ali no ponto de venda inicialmente, até as pessoas que de fato conhecem. Isso é vinho? Isso aqui é vinho. E isso não só, estou falando do ponto de venda, né? Mas, por exemplo, a gente descobriu que em eventos, a gente tem, depois a gente mostra, uma operação com mochilas. As pessoas passam uma pessoa com mochila para as latas e vende e serve no copo ou numa taça. A gente viu que precisava escrever vinho grande. Em vez de só colocar marca grande, porque o que é som? Não sei o que é som, mas eu sei que é vinho. Então, tanto que as nossas sinalizações agora, eu aumentei o tamanho da palavra vinho, e aí, assim, agora as sinalizações elas estão nesse sentido para as pessoas verem. E o que a gente tem visto também, Diego, aqui nos pontos de venda, antes as organizações eram super por categorias, assim, nos corredores. E a gente viu que essa organização também está mudando para organização em torno das ocasiões de consumo, né? Sim. Então, uma ocasião de consumo de uma massa, aí você já tem ali o que exato. E aí, eu acho que isso é uma boa ideia para o vinho na lata, porque às vezes a pessoa foi nesse ponto de venda, não para comprar o vinho, mas foi para comprar a sua massa, foi para comprar o seu queijo, foi para comprar o seu fondue, e aí, ao ver esse produto ali, essa inovação, ela, poxa, vou experimentar, vou levar para casa, e isso convida ao consumo, né? Que eu acho que uma dificuldade técnica nisso, em questão de as gôndolas de álcool, elas não podem estar misturadas com gôndolas não alcoólicas, né? Então, tem às vezes legislações locais que travam isso, mas assim, no mundo ideal que você pode fazer, se você quiser, de fato, fazer isso seria excelente. Porque do lado da gôndola de macarrão, um stopper ali com algumas latas e fazer uma promoção, compre, sei lá, ou no checkout, eu acho que a ponta de gôndola talvez seja um caminho. Porque o que eu vejo é que a gente tem, um hack, talvez em toda essa cadeia dessa inovação, acho que a principal oportunidade de repensar a execução é a questão da oferta para o consumidor, né? Porque a inovação existe, a gente já tem produtos de qualidade, produtos bons, e o que eu vejo e ouço de amigos é que não encontram, ou porque não tem, ou porque não encontram no ponto de venda, né? E como, então, repensar isso de uma forma criativa? Você me trouxe aqui que a questão de não pode misturar, mas que outra forma, então, que a gente pode inovar para realmente atrair a atenção dessas pessoas, para comunicar isso adequadamente, não só que é um vinho, começa por aí, mas todos esses atributos que a gente falou aqui, né, tudo que a lata entrega e que é tão diferencial da lata, poxa, gela mais rápido, prático, uma embalagem inviolável, inquebrável, conserva o sabor, o líquido formulado, tal qual ele foi pensado, com toda a experiência que ele deve proporcionar, no momento que ele é envasado na lata e lacrado ali, ele vai permanecer
permanecer daquela forma, ele não sofre alteração depois, né? Bom, a qualidade é indiscutível, né? Eu acho que quem fala assim, não, o vinho em lata eu não consumo porque não tem qualidade. Até uma sequência de stories do Vale Lata hoje, sobre a água, a cerveja, se tem qualidade ou não, isso é mito. Porque eu, tecnicamente, já trabalhei em vinícola, degustando esse produto, se a gente botar no decanter, a gente vai, depois pode falar os pega-ratão que a gente faz. É o que a Nova Skin fez lá atrás, experimenta e, cara, e ganhou um grande mercado. Eu tenho uma ideia de fazer isso aí, inclusive. Acho que a gente pode pensar para fazer. Depois desse podcast vai revolucionar o mundo aqui no mercado de vinho. Tem umas ideias escondidas. Mas o que eu vejo interessante, né, grande parte da nossa audiência são lojas especializadas. Eu sempre falo, né, hoje já foi mais, tá? Eu, quando comecei a trabalhar na Aurora e eu trabalhava na cooperativa, eu comecei basicamente, depois que eu fui gerente de produto de cooler, eu fazia merchandising, né, fazia qualificação de promotor na gôndola, né. Na época, né, os dados que tinham na época Nielsen era que 90% do vinho vendido no Brasil era, em 2012, 15, tá, era um after-age, ou seja, no auto-serviço, tá, em supermercado. Hoje deve estar 75, 80. Hoje 72 a última pesquisa que eu vi é em torno de 70, 72%. Você já vê outros canais ganhando. E aí a gente vê outros canais, porque querendo ou não, a gente falou da complexidade de escolher vinho. A cerveja não sabe, tem que tomar gelado, branca, amarela ou verde. Ponto final, pega, e o vinho não. Origem, harmonização, variedade, safra, colheita, a uva mas o cabernet de tal lugar, de tal vinícola de um jeito versus o outro. E que é fascinante, mas é que às vezes não são todas as pessoas que... Uma coisa que fala assim, né, que é incrível, é que a gôndola não fala. E se a gôndola não fala, né, o canal especializado hoje é uma grande oportunidade, porque vem brotando muitas lojas especializadas no Brasil inteiro. Mini empórios ou loja, que é o modelo que a gente chama híbrido, né, que é uma loja para vinhos que trabalha nesse modelo, né, que atua também no delivery, e ela chama de digital, eu chamo de figiência, que é físico digital a experiência, que a experiência é consumo, é dose. E a gente sempre fala, né, de como gerir para esse empório, essa adega especializada, a questão do vinho lá. Eu trago um caso aqui que é incrível, uma mentoranda minha, ela usa em várias ocasiões, por exemplo, ela usa no checkout, que a gente acabou de falar, no trade. Ela no checkout, conhece vinho lá, isso aqui. E daí, como lá em Goiás, está em Rio Verde, eles têm muita cultura de ir para lancha, passeio de barco, em lagoa, em rio, etc e tal. Ela fala, não, pega aqui, até eu acho que tem aqui, né, Diogo, ela vende com a Spag, né, ela vende com a Icebag, né, um kit de 4 latas. Então você pode levar no bar. Então, e esse consumo de impulso, né, da ocasião, gera a experimentação. Então, o check-out para pegar a experimentação. Daí a pessoa, mas lata é bom? Não é bom, é a mesma qualidade, preserva igual. Te quebrou? E se tu quiser, prova aqui. Isso, sampling, né? Que eu acho que acaba gerando isso, né? Então, é levar essas oportunidades para o canal especializado também, porque eu vejo que o Joe deve saber muito, né, e para o dia a dia, que às vezes só a exposição está lá chapadando, não funciona. Tem que ter essa argumentação, porque, querendo ou não, a gente está falando no mercado uma categoria de 4 anos, sendo que a gente foi um ano recluso, um ano e meio recluso, né? Então, de gôndola, de vida, literalmente. De vida livre. Vida livre, acho que, sei lá, 3 anos. 2019, depois 22 não foi 100% livre, então, sei lá, 23, 24, né? Então, você tem 3 anos, 4 agora. 4 anos. Agora nem acabou ainda. Então, o canal especializado, né, até Camila, dá uns insights de como o canal especializado, além do atendimento consultivo, que isso é bacana, quando ele não fala, né, de como eles podem estar atuando assim para potencializar a rentabilidade deles, porque era uma venda que não existia. Sim. Você sabe que essa é uma das grandes dores, né? E a gente escutando tanto clientes que compram as nossas latas para envasar seus produtos, quanto consumidores, né? A gente vê que existe uma oportunidade muito grande de fazer esse treinamento dessas lojas consultivas para que elas entendam os atributos da lata, entendam as ocasiões de consumo, entendam os consumidores para poder vender esse produto e posicionar adequadamente, comunicar adequadamente esse produto, né? Eu acho que a comunicação desse produto começa pela própria embalagem. A embalagem é uma fonte de informação que o consumidor ainda confia muito. Ele ainda busca muitas informações na própria embalagem. Então, quando eu tenho na embalagem, que usado, né, a questão do vinho, da ocasião, do porcionamento, das vantagens, das credenciais, e entrego essa mensagem para o consumidor, explicar um pouco desse vinho. É muito doce, menos doce, esse aqui tem mais corpo, menos corpo. É isso. Né? Aqui na lata, pensando super nisso, interessante, usar o espaço do rótulo, e a lata tem esse potencial grande, um espaço de 360 graus aqui de comunicação, talvez não exista em outra embalagem, para ajudar a entregar essa mensagem. Fora que a lata já é diferente, então você pode colocar um rótulo mais disruptivo, mais colorido, mais chamativo, diferente. Então, isso toda essa execução, essa comunicação de entregar esses atributos, ela precisa ser melhor trabalhada. E aí a Bol, entendendo essa dor, né, a gente está fazendo um trabalho, né, até com o suporte do Diego, para realmente entender quais são as melhores práticas de execução nos pontos de venda. E aqui a gente falou muito de gôndola, de pontos de venda físico, mas a gente também tem cada vez mais crescente o digital, o delivery, que a pessoa não está ali vendo, talvez não vá pegar o rótulo, não vá ler.
Então, como que a gente... Exato, como que a gente executa? Para realmente a gente poder treinar essa cadeia de distribuição, para que essa cadeia aprenda a ter esse produto em seu portfólio, porque disponibilidade é essencial para uma inovação se estabelecer, para entrar na rotina de consumo das pessoas. Se as pessoas acham legal, nossa, que legal, e saem em busca e não encontram, né, é difícil essa inovação ela entrar no hábito de consumo das pessoas. Então, precisa ter disponibilidade, e tendo disponibilidade, ela precisa estar executada adequadamente, né? Não adianta eu ter a minha latinha ali, na gôndola ali na ponta, suja, mal posicionada, com rótulo virado de qualquer jeito assim. Eu tenho que ter uma execução impecável, né? Convidando as pessoas, especialmente porque isso é inovação, especialmente porque a pessoa precisa entender que aquilo é um vinho, precisa entender qual é o objetivo daquele vinho, quais são as informações sobre ele, por que consumir esse vinho, se é a escolha adequada para o momento de consumo que ela tem, sim ou não. Então, eu entendo que o ponto de venda, seja físico e digital, a gente tem aqui uma jornada de aprendizado grande para, de forma disruptiva, assim como o vinho na lata é um produto disruptivo, é um produto inovador, a gente também precisa inovar na execução. Total. E é isso que a gente está tentando fazer nesse trabalho aqui, a muitas mãos, com a participação de vários clientes, trazendo insights, entendendo até, né, que a solidificação desse mercado de vinho em lata vai depender do amadurecimento e de todo mundo jogando bem nesse segmento. É menos sobre concorrentes. Muito menos sobre concorrência. Construção de uma categoria, certo? Concordo plenamente, né? Porque é uma categoria nova, a gente, literalmente, em termos técnicos de vinho, a lata é o Gamay Beaujolais, então é o vinho da safra, né? Que recém foi lançado. E só voltando no canal especializado, né, para quem está nos ouvindo, né, é muito de gerar essa oportunidade, né, de estar lá no checkout, lá na ponta, ter essa boa execução. É um sampling, né? Refrigerado, como o Diogo falou, fazer degustação às vezes no sábado, né, que é um... Os produtores precisam ajudar isso. Isso. Você precisa ajudar o canal a fazer essas degustações. Então, assim, não adianta você só vender e falar assim, e tem que treinar as pessoas. Você treinar as pessoas e falar assim, olha, as que você usar para degustação, eu vou te fornecer, porque isso ajuda na experiência. Ou às vezes lugares, por exemplo, que é mais ponto de dose, né, como se chama, né, bar, restaurante e tal. O treinamento que a gente dá para as pessoas, para os garçons, né, além de às vezes um incentivozinho aqui, outro ali e tal, é muito sobre falar assim, você tem que ter execução no cardápio, de maneira, vamos dizer, um bar restaurante, né? Então, um pouquinho, mas você tem que ter uma execução bem feita, e a gente depois vai detalhar, mas basicamente é o nome do vinho, qual que é a uva, 269 ml, a região. É vinho. Você precisa mostrar que é vinho. E tem que ter um adicional ali de, o pessoal, nossa, mas é uma lata, experimenta. Se você não gostar, você não precisa pagar. Então, assim, sabe todos os bares e restaurantes eu ofereço esse serviço. Sabe quantas latas eu já tive que pagar para alguém? Nenhuma. Porque, se você obviamente confia e acredita no seu produto, tá, também não dá para fazer com produtos de qualidade ruim, mas o fato é, quando você faz isso, você tira também do consumidor aquele medo, aquele receio de falar assim, putz, será? Sim. Será que é bom? Não, experimenta aqui, olha só. Então, quando você vai lá e surpreende o WOW da qualidade, você vai ver, nossa, que ótimo. A gente tem já exemplos de bar e restaurante vendendo 100, 200, 300 latas por mês. E é um cara que não vendia tanto assim de vinho. E aí, quando a gente foi olhar vinho, a gente dobrou o tamanho da categoria de vinho dele. Uhum. Assim como outros canais também, que às vezes, um bar restaurante mais descolado, ok, mas às vezes um restaurante mais chique, sim, eu brinco que é a toalha branca na mesa, às vezes ele não quer a lata na mesa, mas ele quer a solução individual. Uhum. E a gente já testou de fazer diferente. A gente tem um decanter da marca, bonito, que é uma jarra. A gente vai, serve, e ele já leva para a mesa, serve na taça. O decanter, cada lata tem quase 300 ml, né? Então, você serve ali metade na taça e deixa... 2 tacinhas, ó. Isso. Taça e meia, já não vinho colocou, né? Uma lata, 2 taças. Né? Então, já levando, né? Um casal pode já... Exato. Tipo assim, aí a pessoa pega, tá ali o decanter ali, vai servir uma parte na taça, outra no decanter. Então, assim, até naquela ocasião que a lata ainda não é a embalagem perfeita, vamos dizer assim, a dose é perfeita. Perfeita. Isso é que é interessante. Eu vejo... A gente só pega um velho de... Às vezes tinto até tem, branco até tem. Pede lá uma dose de rosto, uma taça de rosto. Pede uma taça de frisante. Frisante. Não tem, porque, óbvio, não tem mesmo. Tipo, o rosé, na garrafa, é 3, 5% do tamanho do mercado total. Ele não é na garrafa, que eu acho sensacional do on-trade de eventos é que a oferta é menor. E existindo, então, no cardápio, eu acho que você fazer esse convite para experimentação fica mais fácil, tendo a disponibilidade. E você tendo um bom produto e a pessoa experimentando ali, gostando num evento, num restaurante, ela pode introduzir no hábito de consumo dele em casa, e aí sim, ir atrás disso no off, um levando para o outro. E aí eu acho sensacional a ideia dos eventos, de você ter isso nos eventos, uma ocasião de diversão, de experiência, em que a pessoa aí tenha a possibilidade de consumir o seu vinho, ou experimentar esse vinho nessa ocasião, e, gostando, vai introduzindo a sua rotina de consumo. Então, esse cross-canais, que a gente tem que entender a dinâmica disso... experiência em todos os canais. Exatamente. Pode estar só, vou estar só no online. É isso. Mas a pessoa vai no supermercado também. Ou eu vou estar só no supermercado, mas a pessoa não vai no restaurante. Não vou estar no evento, mas
pessoas vão em eventos. Gerando experiência na dose, no ponto de dose, ou numa degustação que um canal especializado, quando for naquela loja, ele é ponto de contato, essa acessibilidade. E só você. É recorrência, né? Sim. Total. E no canal especializado que eu vejo, presente. Isso aqui vai para um kit econômico. É que nem o chocolate no checkout. Menorzinho sempre custa lá. Na verdade, fazer um kit com uma taça. Isso. Ou um kit de degustação. O kit de degustação, ó. É uma régua, né? De degustação. Muitos mentorandos mesmo fazem um flight. O que é? O que é o flight? Ó, tem a oportunidade de fazer um evento de harmonização total, começando lá com o frisante, seco, o branco, o rosé e o tinto. Fazer toda a harmonização, um flightzinho, né, de uma degustação completa. Essa latinha aqui, ó. E quando a gente fala de eventos, essa latinha do meio aqui, né, a gente tem a chance também na lata de fazer esses rótulos personalizados. A personalização é outra tendência muito forte, né? A gente ter... Era algo impossível há, sei lá, 3 anos atrás. Até pouco tempo, né? Você tinha que fazer uma grande quantidade de latas. Não tem, mas acho que a gente vai conseguir fazer. É isso, e hoje a gente tem essa tecnologia de impressão de latas digital printing que dá para fazer. Porque, vamos lá, vinho, eu sempre falo, vinho não é apenas vender a garrafa ou a lata. Vinho é você personalizar, é você vir um presente também. O Dia das Mães, Dia dos Pais, eu sempre quando faço... Pode ser casamento também. Então, Conta mais como funciona essa questão de customização, Camila. O que a gente vê? Hoje as pessoas não estão comprando produtos só para consumir o produto em si. Tem toda a questão da experiência que envolve nesse consumo que começa... É uma lembrança. E aí você tem a possibilidade de, através da lata, realmente transformar isso numa experiência muito mais rica, personalizada, pode ser específico para um evento. Aqui no caso desse aqui, foi um projeto que a gente fez para São Paulo Wine Fest. Então a gente tinha o vinho branco e o tinto, uma lata customizada para aquele evento. Então, quem ia para esse evento foi uma sensação nesse evento. Quem chegava no evento ia atrás da latinha, tirava foto, postava. Então, tudo isso gera essa experiência diferenciada que gera esse engajamento todo, né? A pessoa que leva só para ter a lembrança daquela vira um souvenir, né? Vira uma lembrança. Eles fizeram uma lata tiraram uma foto também e fizeram. Teve uma latinha. E esse tema da personalização está bem muito em alta, né? Guarda isso até hoje. Sim. É exatamente o que você está falando. Você está gerando uma experiência única, né? A tiragem é muito grande? Não, a gente consegue fazer aqui a partir de lotes super pequenos, coisas de 400, 500 latas, dá para fazer. E o melhor, assim, não tem limitação de cores. Pode fazer esses lotes de 500 latas podem ser artes individuais, então você pode botar um nome, pode botar algo que identifica para cada lata ser única. E isso hoje é muito diferenciado, né? Uma experiência que realmente engaja as pessoas, convida e... Então, a loja especializada pode ter uma marca própria. Né? Pode ter uma marca própria, pode ter uma lata por uma data especial, Dia dos Namorados, né? Pode ter. Então, como que isso... E gera nenhuma complexidade, né? Porque, por exemplo, no meu caso, a gente já estava começando a falar que a gente está fazendo muito evento, e em algum momento a gente vai fazer uma lata assim, e aí qual que é a complexidade? Nenhuma. Tipo, você tem um custo obviamente maior, porque a tiragem é menor, então, mas tudo bem, faz parte, as pessoas pagam. Ali na linha de produção, é só você pegar a lata e colocar na linha, assim, você vai envasar. E quando você fala que as pessoas pagam, né, quando você fala que as pessoas pagam, isso até posiciona o produto de forma diferenciada, né, que é a edição limitada, o lote... Não vai ter mais. Não vai ter mais, ou você agora ou vem, que é o que acontece também com as latas da Cláudia Leite aqui no Carnaval da Arte, só tem uma tiragem super reduzida, limitada, os fãs dela ficam querendo essa lata e depois não tem mais, então é a questão da escassez, né, daquela tiragem especial, e ser especial hoje é também diferencial e é muito importante. Exclusividade. É isso. Customizar, né? Então a gente falou de posicionamento, bom, produto, qualidade e acessibilidade à lata. A gente falou de posicionamento na gôndola, tanto no físico. A gente falou de cross, né? De colocar no checkout, de oportunidades de posicionamento na loja. Eventos, né? Eventos de diversificar, né? A praticidade de vender refrigerado. Presente, tá? E agora, né? Até eu estava ontem na FISPAL, né? Palestrei ontem na FISPAL, vou ter mais um workshop agora durante essa semana, e quando a gente pergunta, né, eu fiz juntamente com a Brasel um estudo, né, eu entrevistei 120 vários restaurantes, donos, né, e gestores, entendendo por que quem trabalhava com vinho, vendia vinho, né, quem não tinha vinho na carta, por que não trabalhava, e a grande dor é o seguinte, eu gero desperdício, vinho gera desperdício ou não sei escolher, tá? E aí, o segmento de restauração, né, hoje nós temos 1,3 milhão de vários restaurantes, né, no Brasil, a gente tem um setor que é super pujante e é que ele constrói marca. O primeiro dia que eu fiz foi de marketing de vinho na SPM, né, em 2008 me formei, um dos professores meus foi o Otávio Piva da Albuquerque. O Otávio Piva da Albuquerque foi o primeiro produtor consultor no Brasil, trouxe vinho na garrafa azul. Então, cara, no casamento da minha mãe ia... E ele, cara, ele construiu, ele trouxe Expand, ele, né... vamos lá, ele deu pontapé da sofisticação, né? Fernando pegou a época Collor de trabalhar a gestão da categoria. Ele falou assim, que vinho se constrói no ponto de dose, ou seja, no on-trade. E aí, quando a gente entende
falou de dor. Tu, como consumidor, entendeu uma dor. E a gente vê que a dor, hoje, do bar e restaurante cara, eu não vou ter desperdício. Eu tenho desperdício de trabalhar com vinho e a maior dor, ou tem vinho, aí não vem um pouco, porque a pessoa chega lá em 3 pessoas, a uma quer tomar vinho e 2 cervejas. Tem vinho em taça? Não tem. Ou até as 3 querem tomar vinho, mas cada um quer tomar um tipo de vinho, não entram num acordo. E tinha que entrar num acordo. E às vezes o acordo não beneficia alguém, né? Exato. Alguém, por exemplo, nossa, eu adoro o tinto. Aí eu, não, mas eu prefiro o... E vinho bom é o vinho que você gosta. Então, o vinho que é bom para um pode não ser para o outro. Eu gosto frisante com um dulçor maior. Exato. E aí a pessoa gosta de um tinto seco, como você está tomando, um Cabernet Franc com Syrah, não vai ter uma experiência... É isso. Tomando o frisante que eu gosto muito. E aí, no final, ninguém toma nada. É isso. Você chegar a uma conclusão. Ou toma, mas triste ali, porque não é a experiência que tá buscando. E a lata é a oportunidade de ter vinho em taça, tinto, branco, frisante, espumante, né? Todas as categorias em dose, até de forma compartilhada, né? E dos pontos de boa prática, né, é que, vamos lá, você tem um vinho, outras embalagens, bag-in-box. Na Argentina, ainda hoje, já foi mais, 30% do consumo de vinho na Argentina é em Tetra Brick, que chama. Né? Não, Tetra Brick é na Tetra Pak, a caixinha. Eu quero dizer que é uma questão, porque é um consumo corrente lá. Então, o bar e restaurante tem a oportunidade de colocar o vinho e não especificar a embalagem. É consumir vinho. A comunicação, o que a gente faz basicamente é se comunicar como vinho. Assim, você é vinho lá? Não sou vinho. Porque quem é uma mini garrafa? Você fala que é vinho de mini garrafa? Ou você fala que é vinho de garrafa? Ou você vai falar vinho de caixa? Não é tudo vinho. Então você tem que se comunicar como vinho. Então, lá basicamente a marca, a origem, todos os atributos que as pessoas buscam e saber do vinho, que basicamente a marca, a origem, quais as uvas, qual a safra, qual o teor alcoólico, aí adicionalmente onde dá para fazer, com quais pratos harmoniza. Então, esse aqui harmoniza mais com carne, esse aqui harmoniza mais com peixe, esse aqui é com salada, esse aqui com sobremesa, enfim. Você ter lá todas as informações e com 269 ml. Essa é isso que a gente faz. Aí quando a pessoa, nossa, mas 269 ml é uma... Nossa, mas será que eu não... Experimenta. Se você não gostar, a gente troca para você. Então, assim, esse é o tipo de trabalho que ele precisa ser feito e os testes que a gente vem fazendo, eles se mostram extremamente positivos. Sim, um bar que quase não vendia vinho, passar a vender 300 latas por mês, é relevante. São quantas garrafas aí? Pelo menos umas 100 e poucas garrafas. Então, quantos bares você vê que vendem 120 garrafas de vinho por mês? Então, quando você faz esse trabalho, e óbvio, aliado à qualidade, é outra história, entendeu? É outro resultado. Você tem todo um trabalho a se fazer, fato, mas que, aliado com qualidade e com uma execução correta, você consegue performar em canais que, historicamente, não são muito fortes. Claro. Quando você pergunta, sei lá, as vinícolas, por exemplo, você fala do bar, não vende muito. Por que será que não vende muito? Será que é porque o canal, de fato, não vende? Como a gente já testou, alguns canais que, de fato, não performam da maneira que a gente gostaria. Mas é porque vinho não performa lá de maneira geral. Mas, enfim, será que vinho não performaria nesse canal porque é a categoria que não performa? Ou é porque as dificuldades da categoria fazem com que, como você falou, o cara fala assim, não quero trabalhar com vinho, que eu vou ter perda. E a gente nota que a embalagem pode ser esse solucionador de diversas dores. Pode. A gente vê, inclusive, que categorias que crescem, marcas que crescem, performam muito bem, existe um mix de embalagens bem diversificado, e que a gente não vê muito no vinho, né? Com água, né? Hoje, eu direto, cara, embalo lá. Sim. Isso. Direto, até comprou no supermercado. Isso, e outras categorias têm buscado embalagens mais sustentáveis, que é um ponto fortíssimo da lata, certo? Uma embalagem no Brasil atingindo índices de 100% de reciclagem, né? Um índice nunca atingido com nenhum outro tipo de embalagem no mundo, um fato histórico. E essa circularidade é muito importante. Também um ponto cada vez mais importante na decisão de consumo de pessoas, né? Tem algum público mais jovem. Tem mais esse nível de consciência. Isso, mas cada vez mais esse tema tem estado mais em crescente, mais em evidência, e esse ponto vai cada vez estar mais presente na escolha das pessoas, e é importante ter no portfólio um mix de embalagens que entreguem essa opção de consumo para cada tipo de pessoa, que vai desde a ocasião, quero uma embalagem que me entregue para eu ir na praia, na piscina, no bloco de carnaval, essa aqui eu vou consumir em casa, essa aqui eu vou consumir no restaurante, e eu quero uma embalagem sustentável, pode ser um outro ponto de decisão. Então, se não tem essa diversidade desse mix de embalagens no portfólio, você provavelmente não está endereçando algum consumidor, você está perdendo algum consumidor, tem algum espaço em branco aqui. E esse acho que é um papel que os produtores precisam fazer de duas partes. Uma, a parte de sustentabilidade. Ainda o consumidor de vinho, ele não entende que a garrafa não é tão sustentável assim. Então, ele ainda acha que não, a garrafa é ok, não é tão não sustentável. Então, a comunicação é importante. E também, eu acho que você precisa chegar nesse ponto de venda e facilitar a vida dele. Então, por exemplo, eu tenho 4 tipos de vinho. Adianta eu ir lá e querer vender para ele introduzir a categoria lá.
ele ter que comprar 24 unidades de cada tipo? Pois a proposta da lata é justamente... Não, porque ele vai fazer um investimento ali em algo que ele já não é acostumado a vender vinho. Você está levando uma inovação que ele fica meio com o pé atrás. Será? Não, mas você tem case que funciona, mas nunca funcionou no bar dele, ele nunca sabe. Então, você chega lá com 24 unidades, que inclusive no começo era, não, porque do ponto de vista industrial, você quer fazer os packs maiores possíveis, porque fica mais fácil. E sempre foi uma briga minha, a gente precisa fazer exatamente o contrário. Nossos packs são com 4 unidades. Então, eu chego num bar, no restaurante, e falo assim, vamos fazer uma introdução, vamos fazer um trabalho, tal. Não, mas quanto que eu tenho que comprar? Vamos comprar 2 packs de carro? Vamos não ter um pedido mínimo no primeiro pedido? Você vai oferecer essa diversidade. Vou, sei lá, te dar um frete grátis nesse primeiro pedido, ou, enfim, facilitar ele para ele falar assim, nossa, eu comprei 8 unidades de tinto, 8 unidades de branco, 8 unidades de rosé, 8 unidades de frisante. E completa a carta. E aí ele completa a carta. Porque o jogo, pelo menos o que eu tenho visto, ele, diferente da garrafa, a garrafa, 80% do consumo é tinto, né? Então, 68, 70. E aí o restante é branco, espumante e um pouquinho de rosé ali, 3 a 5%. Os dados é isso que eu tenho. Na lata, o jogo é totalmente diferente. Eu pego o meu caso, outros produtores podem ter casos extremamente diferentes. Mas como eu decidi ter um tinto bem posicionado e tal, hoje, assim, meu jogo, meu mix é 28% tinto, 26 rosé, 24 branco e 22 frisante. Então, assim, todos os meus clientes, tirando um ou outro cliente que, assim, putz, a pessoa vende risoto e ela só compra o branco, mas porque ela não é um restaurante, ela vende risoto pronto para a pessoa fazer em casa. Mas esse é um caso bem específico. A maioria, 98% dos meus clientes, compram os 4 tipos. E você tem ali um mix muito diferente da garrafa, porque a lata, ela te ajuda a entregar para públicos diferentes. Então, aquela história lá do branco, quero um branco, quero um rosé, quero um tinto. Então, você facilita esse consumo e, ao mesmo tempo, você desobriga o PDV de ter que comprar uma quantidade absurda de um tipo só. Claro. Então, você faz ali, é quase que um pack misto, né? Porque na última linha eu estou vendo 2 packs com 4 de tinto, 2 packs 4 de branco, 2 packs 4 de rosé. Aí, óbvio, ao longo do tempo ele vai pedir um pouquinho mais de um pouquinho menos de outro, ele vai ajustando a demanda dele. Mas o fato é, todos os nossos clientes trabalham com os 4, porque você não tinha nada de taça e agora você tem 4. Qual que eu ganho disso de experiência para o seu consumidor? É muito grande, né? Sim. E eu acho que, né, pro segmento de dose, eu acho que existe uma grande oportunidade. Tá? Primeiro, de vinho em dose, que eu acho que é o vinho em dose, o desperdício, mas só abrir garrafa, não vende, então a lata já tem um pacote completo. Tá? E é posicionamento na carta. O segundo é treinamento da equipe para ter essa segurança de levar o produto. Então não precisa na carta escrever que é lata ou garrafa, não. Vinho, rosé, brute, rosé, vai ficar lá no Flores da Cunha, Flores da Cunha, Brasil, origem, né? E ponto final, preço no final, e aí o garçom levando a lata, né, vai estar servindo juntamente com a taça, vai servir e vai explicar, não tem qualidade. Então, dando essa segurança, tem sellout, né? Eu acho que a dose também pode ir para casas de shows, eventos, como a gente falou. Então, eu acho que é muito importante. E um outro ponto também, quando a gente está falando do digital, e eu vejo que os canais especializados, somente meus mentorandos e acompanhando muitas lojas especializadas, é o delivery. No iFood, por exemplo. Cara, vende vinho no iFood? Não, tem um mentorando no Rio na Barra, 1 milhão. 1 milhão de reais. Ele vende vinho no iFood. Ele tem uma equipe de mockboy. Né? A lata vai muito bem no delivery. Cara, né? Poxa, o transporte prático, leve, otimiza o espaço de... Usa delivery. Rápido também. Sim. Existe esse consumo, existe essa oportunidade, de fato, é importante. E, cara, tá levando produto gelado, né? Sim. Espumante. Tem lá a oportunidade, em vez de uma latinha, não, é um pack que vende. Vende a lata unitária, né, que a pessoa pode pedir no mix, no carrinho e no pack. Sim. 4 latas. Aí eu acho que boa prática também nos canais digitais, que a pessoa não está diante do produto, não tem oportunidade de ler a embalagem. Você ter fotos bem tiradas, imagens, uma explicação, comunicar esse produto adequadamente. Eu vejo que nos vinhos a cultura do review é muito presente. E as pessoas confiam muito na opinião de outras pessoas, né? Aquelas... Eu não sei se pode chamar as marcas, é os vividos da vida. Sim. Você se orienta ali por uma avaliação, né? E você trabalhar com essa avaliação, isso, para as pessoas poderem ter essa referência, eu acho que é muito importante no canal digital, né? Então, hoje não existe mais físico digital, é o híbrido, né? É o omnichannel. E um canal leva para o outro. E quando você consegue gerar uma experiência de compra que faz essa roda girar, é muito bacana. Por exemplo, na lata, você pode ter, sei lá, um pin code debaixo aqui do tab, quando a pessoa consome, ela pega um número que ela tem um desconto para levar para comprar no restaurante, no on-trade. Então, um canal vai levando para o outro e vai fazendo esse produto cada vez estar mais presente na rotina de consumo. Isso é algo, essa ideia é incrível, tá? Isso é algo para eu antecipar. A gente está entrando bastante em eventos grandes, assim. E aí a gente deve fazer isso. Tipo, quando a pessoa comprar, eu vou dar um cartãozinho, assim, com QR Code, com desconto para ela comprar depois em casa. Isso, aí você faz.
o 360 da experiência, né? Tipo assim, você pode ir no site, aí, tá nos principais bares, restaurantes que as pessoas frequentam, ajuda também. Então, tá. Porque o segredo do desempenho é a frequência de consumo. É a frequência. Tem que cair na frequência. Bebida, de maneira geral, você só é feliz se você tiver frequência. É isso. Contato. E para sorte dos empreendedores do vinho que estão aí, a gente vai ter, né, tanto EAD, a gente vai ter todos os materiais, né, Camila, que vão dar suporte, né, através, a gente não está falando de achismo, a gente está falando de tudo, a gente entrevistou, né, empreendedores, produtores, pesquisou, foi atrás e está passando orientações, e eu vejo, né, até como agente do mercado, parabenizo a Bol, né, de estar fazendo esse movimento, né, porque ela é um dos pontos da cadeia, mas está incentivando e fazendo acontecer o crescimento desse mercado, e concordo totalmente com o Diogo, né, nós somos não existe uma andorinha em caldeirão, né? Várias marcas, como aqui tem o Som, tem o Lovin, tem o Rio Valley, Alma Congress, Artsy, Jolimon, o Argois, né? O Cláudio, Jareta, o Jareta, que é o Copec, vários produtores aí que estão fazendo belíssimo trabalho. Gente, eu estou na cabeça explodindo, decantando as informações, acho que a gente vai fazer vários encontros aqui, bate-papos, né? Mas quero mais uma vez agradecer, e agora vamos aí para as considerações finais. Finais, vamos lá. Bom, nós na Bol acreditamos realmente muito no poder da lata dentro dessa categoria de vinhos, no potencial imenso, é por isso que a gente está investindo esforços nesse trabalho de entender melhores práticas para que esse produto possa performar nos pontos de venda e alcançar o consumidor cada vez mais. Então, queria agradecer muito estar aqui com vocês hoje nesse papo, acho que é o primeiro de muitos mesmo, acho que a gente tem que se unir como categoria, entender as dores, entender as oportunidades, que são muitas, e como que a gente aproveita isso ao máximo. Diogo, primeiro parabéns, belíssimo vinho, né? Então vai ser um vinho. Essa taça Borgonha. Essa taça Borgonha é a melhor. Mas, cara, vai ser meu vinho em porta de geladeira, né? Então, terça-feira. Essa é a nossa ideia. Segunda-feira no dia detox, mas a partir de terça. No sábado, você pode tomar aquele vinho incrível que você trouxe da França e tal, mas no dia a dia, a gente pode ser essa porta de geladeira. Não, mas para final de semana também vai, às vezes, quando. Tomar uma garrafa, né? Então, segurando aí. Considerações finais aí para os empreendedores. Eu acho que, de maneira geral, assim, primeiro, eu quero agradecer o papo. Acho que a gente precisa, como categoria, se estruturar. E você só consegue se estruturar quando produtores, marcas e packers, no caso, pessoas com conhecimentos na categoria, como o Diego, fabricantes, como a Bol, se unem para, de fato, fazer um trabalho de categoria. A gente não pode ficar pensando que a gente é concorrente. Eu não sou concorrente da Arts, conheço, adoro a fundadora, conheço o pessoal da Lovin, várias outras marcas. A gente precisa se unir para a gente fazer um trabalho de categoria, porque, de fato, a gente hoje estamos num cenário onde a maioria das marcas tem qualidade, a maioria das marcas entrega propostas interessantes de valor e que precisam se unir para fazer com que exista o produto em vários canais. Então, a gente trabalhar junto com os supermercados, nos darem mais visibilidade e mais espaço como categoria, e não só achar às vezes que uma marca só, vou ter aqui só para ter e tal, é um trabalho de categoria. Os bares e restaurantes, entendendo que a gente traz uma oportunidade para eles de atender um público que eles não conseguem atender com qualidade, e eu acho que eles querem gerar experiência interessante. São os outros pontos, que são os empórios, por exemplo, que existe a oportunidade de a gente fazer um trabalho bem legal, ou mesmo os eventos, que o vinho nunca existiu. E agora você passa a ter uma experiência, e experiências até interessantes. A gente vendeu no show de rock esses tempos. Olha lá, tinha estar levando vinho para o cinema. A gente participou do show do System of a Down. Sensacional. É um show internacional de rock. Que a gente, Gilberto Gil também. Que a gente até pensou, mas será o rock ali e tal? A gente foi super bem. Foi 10% do faturamento de cerveja em vinho. Bastante coisa para o que está começando e tal. Então, quando você consegue conectar todos esses pontos como categoria, cada um com as suas iniciativas, né? Eu com as minhas, a Lovin com a deles, a Arts com as deles, enfim. Mas quando a gente começa a se unir, talvez faz sentido a gente ter eventos de categoria. De pegar uma praça e fazer todo mundo junto, nos apoiando, com todos os participantes ali, fazer o que a categoria de cerveja artesanal fez lá atrás, que era, eu sou fraquinho sozinho, mas eu vou junto com um monte de gente e eu vou construir esse negócio e gerar experimentação. Porque, claramente, a gente vê que a gente já não tem mais problemas de qualidade, a gente não tem mais problemas de disponibilidade, o que a gente tem é problemas de experimentação, das pessoas conhecerem. Então, cada vez mais, estando no dia a dia das pessoas, seja nos pontos de venda, seja nos eventos, seja em eventos especiais de categoria, por exemplo, eu acho que você começa a criar um ecossistema onde as pessoas vão cada vez mais entender que aquilo tem qualidade e vão aplicar no seu dia a dia, porque, de fato, entrega, né? Você consegue entregar e resolver algumas dores desse consumidor. Então, acho que, de maneira geral, acho que esse papo me parece ser o início de algo que a gente pode fazer muito juntos e junto com os pontos de venda. Porque
ponto de dose, né? O ponto de venda é o que ajuda a construir a história, né? Então, não dá para achar que vai ser diferente, que só o produtor vai fazer com a sua lojinha na internet. Não vai ser isso. A história da experiência ela precisa ser 360, com vários pontos de contato ali, que às vezes até tem intersecção entre eles, como a gente falou, por exemplo, o negócio do evento, trazer para o outro negócio, enfim, tipo, você gerar esse tipo de experiência. Acho que esse pode ser o caminho pra gente. É isso aí. Foi um brinde. Cheers! Com muitos no final, né, da latinha, que é esse barulhinho sensacional que só a latinha tem. Muito bom, pessoal. Então, mais uma vez agradeço. E você, né, empreendedor do vinho, a gente já viu as oportunidades de você explorar no seu portfólio, seja bar, restaurante, hotéis, né, para levar em áreas molhadas, na beira da praia, né, atuar em eventos terceiros, o e-commerce também, vendendo packing, delivery climatizado, lojas especializadas, bom posicionamento, ou seja, nós temos uma grande oportunidade de expandir a cultura do vinho no Brasil através da democratização, né, de acessibilidade e da sustentabilidade, que tem vários argumentos que a Lata leva e ela ajuda a gente a dissipar a cultura do vinho no Brasil. Então, mais uma vez, obrigado. Não deixe de dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com outros empreendedores do vinho e vamos transformar a cultura do Brasil através dessa categoria que apenas começou. Um forte abraço e até nosso próximo episódio.